Agora nós vamos falar de saúde, da quantidade de açúcar que nós precisamos diminuir da nossa alimentação. Enquanto a indústria se adequa ao acordo que prevê a redução gradativa até 2022, será que nós também estamos nos conscientizando dos males que esse açúcar nos traz? Você sabia, por exemplo, que um iogurte pode ter mais que o dobro de açúcar que a Organização Mundial de Saúde recomenda? A nutricionista Renata Camargo é a nossa convidada para falar sobre o assunto. Renata, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade. Obrigada. Vou começar te perguntando, você acha que realmente esse acordo, né, que ainda tem até 2022 para ser empregado totalmente, ele vai dar certo, vai pegar, a indústria vai realmente cumprir e vai fazer bem para a gente? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós nutricionistas, torcemos que realmente dê certo, né? Eu acredito que hoje, cada vez mais as indústrias estão conscientes de que realmente precisa essa mudança, tanto no consumo do açúcar como no consumo do sal. Então, esperamos que sim, que a tendência é cada vez mais as indústrias começarem a diminuir o uso do açúcar na produção dos alimentos, né? Porque quando a gente fala ali, né, eu falei no começo do programa ali que o brasileiro consome média 18 colherinhas, né, colheres de chá de açúcar por dia, e aí eles querem reduzir para 12, mas que o ideal seria 6. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Hoje as pessoas têm um alto consumo de açúcar. E um outro porém que acontece muito, que às vezes acontece, e isso é o problema da indústria alimentícia. Às vezes o açúcar está mascarado. A gente acaba tendo, por exemplo, o iogurte, um exemplo. A gente encontra lá, é zero açúcar, mas se você for analisar mesmo o rótulo dele mais a fundo, vai ter um xarope, vai ter adição de sacarídeo ou até mesmo de uma maltodextrina. Então esse cuidado que a gente tem que ter também, que às vezes a gente acaba consumindo o açúcar mascarado. Desse total que a gente está consumindo hoje, essas 18 colherinhas, sim, muito é do alimento já está incluso nos alimentos que a gente nem... Não é um açúcar que a gente está consumindo sabe diretamente, exatamente. A colherinha do açúcar, do café ou alguma coisa assim. Exatamente. Pode falar, pode perguntar. E como que a gente pode saber o ideal pra gente, né? Porque é claro que isso é uma média, né? E aí tem pessoas de quase 100 quilos, outras de 50. Como é que a gente podia fazer uma média pra gente saber o que está consumindo ou o que a gente podia fazer para melhorar esse nosso consumo no geral? Então, na realidade, o ideal é algo que eu sempre indico na primeira consulta para os meus clientes, é ir reduzindo aos poucos o consumo do açúcar. Porque hoje o nosso paladar está acostumado a consumir alimentos mais doces, mais adocicados. Então, o ideal é ir reduzindo aos poucos. Por exemplo, acontece muito, as pessoas chegam no consultório dizendo assim, Nutri, eu costumo colocar açúcar com colher de sopa. Então eu digo, não, então vamos tirar essa colher de sopa e vamos colocar uma colher de chá, uma colher menorzinha, ou até mesmo a de cafezinho, né, que é aquela bem pequenininha, e aí você vai começar a prestar atenção, quanto de açúcar você está colocando. Por exemplo, uma pessoa que coloca 4 colheres de açúcar, vamos reduzir para 3,5 e aos poucos ir reduzindo. Para quê? Para acostumar o paladar. Porque não adianta a gente restringir da noite para o dia. É muito difícil, né? É muito difícil. E a pessoa desiste, né? A pessoa acaba desistindo. Até porque o açúcar, ele dá sensação de prazer. Ele libera sensações do nosso organismo que dão aquela sensação de bem-estar. Mas, claro, não é saudável, até porque ele acaba alterando a composição de alguns hormônios, né? Ele atrapalha alguns neurônios. Então, realmente, o interessante é ir reduzindo aos poucos. Por exemplo, a pessoa que diz, eu não consigo acostumar, não tem como reduzir o açúcar. Gente, o nosso paladar, ele demora, a nossa língua, por causa das papilas gustativas, ele demora em média 1 semana para se adaptar. Então, uma sugestão é assim... 1 semana é de adaptação, ou seja, você vai reduzindo, vai acostumando o paladar. A segunda semana você vai começar a ver o que deu certo, o que não deu, o que dá para melhorar mais e assim por diante. Tem que insistir. Tem que insistir. E as substituições? A gente, né, eu estou aguardando perguntas de casa e tem algumas pessoas que já estão escrevendo aqui, mas participe com a gente também, 98405-2073, aqui no nosso WhatsApp. Pode ser também pelo Facebook, quero aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook.
Facebook, em qualquer lugar do mundo. Se você tem que sair de casa e quer continuar ligadinho no Ver Mais, vai para o Facebook, então, no nosso Ver Mais Oeste. E tem ainda o nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. A gente sempre está fazendo postagens novas por lá, então participe com a gente. Eu ia falar das substituições, Renata, porque, por exemplo, né, vale a pena deixar o açúcar e pegar o adoçante, por exemplo? Então, na realidade, hoje, nós nutricionistas também estamos indo um pouquinho contra o adoçante. Claro que existem os diabéticos que realmente não podem consumir açúcar, então a gente acaba indicando, mas se a pessoa é saudável, ela não tem necessidade de estar trocando o açúcar pelo adoçante. Até porque hoje o adoçante ele tem o aspartame, que é algo, que é algo industrializado que não é interessante, que não é saudável. Tem outros aditivos químicos que não são interessantes. Então, se a pessoa é saudável, ela pode consumir o açúcar. O que eu indico é, vamos trocar esse açúcar branco por um açúcar um pouquinho mais saudável, que tenha algumas vitaminas, alguns sais minerais. Então, o açúcar demerara, açúcar orgânico, o mascavo, que é aquele lá da avó, né, que aqui no interior a gente encontra bastante, mas sempre com moderação, né? Não pode nada de excessos. Então, existem dois tipos de adoçante que eu gosto de indicar que são mais naturais, que é o stevia e o xilitol. E existe o açúcar light, que ele é reduzido em açúcar e ele tem uma adição de adoçantes. Mas assim, não é o ideal. Se a pessoa é saudável, ela não tem nenhuma doença, ela não tem diabetes, ela não está sobrepeso, não tem necessidade dela começar a usar adoçante. O que eu sugiro é reduzir o consumo do açúcar mesmo. Tá, eu vou falar depois ainda sobre esses açúcares e essas opções que você citou para quem está fazendo dieta, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, pode ser? Pode. O Ver Mais vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta com mais informações para você, não sai daí.